como faço em todos os programas de Anatomia do Poder, eu sempre oferto um livro aos meus convidados. E como o meu querido amigo Ricardo Viveiro está lançando um livro sobre um presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi meu colega de turma, meu colega de classe, querido amigo, eu e a Ruth nos casamos no mesmo período em que ele e a Alcide se casaram. Acompanhei um casamento muito feliz, infelizmente ele perdeu a esposa. Eu estou lhe dando um livro que é um romance que eu escrevi em 1964 sobre o que era o Supremo e o ambiente político de Brasília de 1963, pré-revolucionário. Chama-se Um Advogado em Brasília. E o caso se passa no Supremo Tribunal Federal. Eu lhe oferto o livro. Muito obrigado. É um romance, o único romance que eu escrevi em 4 noites. De tal maneira que você vai, já que escreveu A Vida do Sidney Santos, conhecer um pouco o que era o Supremo na época que o Sidney ia concorrer para juiz federal, juiz estadual. Mas voltando, você como biógrafo, Ricardo, como você tem, você estava contando como é que você se aproxima, como pega, são 14 biografias que você já fez, e você ia começar a narrar quando terminou o horário do bloco anterior. Mas esse foi um desafio. Há mais ou menos 20 anos atrás, eu fiz a primeira biografia, que foi a vida de um médico que fundou as cooperativas médicas no Brasil. E essa experiência desse primeiro livro acabou me entusiasmando, porque eu que só fazia perfis, e o perfil é curtinho, você pesquisa, você estuda, você investiga, você apura, mas é uma coisa pequena, superficial e tal. Me permitiu, com esse livro, um estudo mais aprofundado. E aí aquele fascínio pela vida das pessoas, né? Eu costumo brincar que o biógrafo, ele não deixa de fazer um Big Brother Brasil, só que elegante, educado, né? Simpático, culto, moral, né? Então, comprometido com a verdade, né? Então, o que eu percebi nessa primeira biografia, com a qual eu aprendi muito, é que, primeiro, aquilo me fascinava. E, segundo, que eu poderia aprofundar muito. E que, se eu fizesse apenas a vida do biógrafo, poderia ficar um pouco chato. Então, eu aprendi uma técnica que vem se desenvolvendo. A cada livro você continua aprendendo, né? Esse livro do Sidney, eu acho que é um dos melhores que eu fiz, mas eu aprendi muito com ele. Foram 3 anos de pesquisa, entrevistas, arquivos, estudos. É um trabalho árduo, é um trabalho cansativo às vezes, mas fascinante, como eu disse. Então, eu aprendi que a gente pode circunstanciar a história do biografado dentro da história do mundo, do país, da cidade, do setor no qual ele atua profissionalmente, etc. E aí começa a ficar mais gostoso, porque você vai descobrindo coisas, às vezes, que ninguém sabia. Nesse livro do Sidney, por exemplo, eu reconto o caso Collor, a verdade, né? Na biografia do Laudo Natel, eu recontei um episódio da Assembleia Legislativa, com o Paulo Maluf, etc., que ele ficou até preocupado, disse, olha, nós vamos ser processados. Eu disse, você não, eu, que o livro é meu, né? Mas vamos dizer que eu falei? Eu disse, não, é pesquisa do repórter, não falou, você falou, mas esse fato específico é pesquisa do repórter. Então, a gente circunstanciando, mostrando um pouco do que acontecia no mundo, no país, na cidade, no setor que o sujeito atua e tal, e romanceando, respeitando a verdade, fica gostoso de ler. Eu sempre faço palestra e eu digo assim, olha, é mais ou menos o seguinte, entra um sujeito aqui agora e conta uma piada, ninguém ri. Entra depois um outro sujeito e conta a mesma piada e todo mundo morre de rir. É um jeito de contar. Então você descobre aquela técnica, aquele jeito, né? Eu costumo fazer, às vezes, uma linha do tempo, a gente busca a humanidade da personagem, né? Que é outra coisa que, às vezes, as pessoas não querem. Agora, não pense que é fácil. Quando o sujeito é vivo, primeiro tem a própria vaidade dele quando ele é vaidoso. Há casos que não. O Laudo Natel,
por exemplo, o próprio Sidney Sanches, ao contrário, foram de uma espontaneidade, de uma sinceridade, inclusive contar o que supostamente seria feio, né? Não seria tão bonitinho para estar na minha história, aquela coisa. Pois a família, aí a família briga, o pessoal quer aparecer também no livro do biografado, né? É complicado isso, os amigos, aí as histórias contadas diferentes. O biografado conta, dia tal, eu fui em Brasília, fiz isso. Aí o outro conta aquela mesma história no outro dia, no outro lugar, com outras frases. Né? E aí começa a ficar complicado. Aí você tem que colocar aquilo tudo na mesa e ir apertando em direção à verdade. Agora, Ricardo, é algo interessante, né? Esse problema de piadas que você contou me faz lembrar uma história de um grupo que só contava piadas, mas eram tantas piadas que eles resolveram numerar as piadas, de 1 a 1000. Então, eles se reuniam e um dizia 24, outro dia 48, era aquela gargalhada geral. E o sujeito olhava e disse, como é que estão rindo de números? Não é que nós temos cada piada numerada. Conta imediatamente, se lembra da piada e ri. Assim, então, deixa eu contar. 36, um silêncio total. Eu disse, como? Não há piada 36? Eu disse, há piada 36, mas você não sabe contar piadas. É ótimo. É mais ou menos isso. Agora, o dado é interessante. Por exemplo, uma biografia que vocês precisariam fazer é de um querido amigo meu, que foi presidente da Academia Paulista de Letras e presidente do Tribunal, que seria o José Renato Nalini. Você só faz biografias de pessoas importantes, Ricardo. E essa é uma biografia de alguém que veio de Jundiaí, fez uma carreira brilhante no Ministério Público, foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo com apoio total, presidente da Academia Paulista de Letras. Não é só um... Conheço bem a história dele, então, sou admirador e leitor dos livros dele. Pense no futuro nessas histórias. Não, é verdade. Olha, e a sua também. Não, a minha não, eu sou um modesto advogado previdenciário. Não, e a sua Muitos também. amigos é que não me conhecem, se conhecesse não faria não, nunca eu conheço. Esse pedido. Mas vamos lá. Olha, outra coisa é isso. Por exemplo, eu tenho biografias de pessoas famosas, personalidades, pessoas que construíram histórias fantásticas e que são de domínio público, etc. E eu tenho biografias de pessoas absolutamente desconhecidas, anônimas, só que com uma história fantástica. E curiosamente, estas, quando a gente faz o livro, querem transformar em novela, vêm me pedir autorização para fazer filme e tal. Eu tenho uma história, por exemplo, de um personagem, um empresário, que nasceu na Espanha, e é absolutamente desconhecido. Um sujeito, dentro do contexto, não é uma pessoa famosa, não deveria, em tese, ter uma biografia. Mas essa história é ótima, porque o sujeito nasce na Guerra Civil Espanhola, na escadaria do metrô, a irmã empurra a grávida escada abaixo, ela rola, o menino nasce ali, um bombardeio e tal, e depois esse menino corre o mundo e tem interface com o Luque Luciano, o mafioso, com Che Guevara, com o presidente Juscelino Kubitschek. Ele fez de tudo na vida, foi mecânico de barco de pesca no Peru, foi motorista de embaixador no Brasil, foi garçom de hotel em Cuba, e assim por diante. Então é uma história, aliás, quando eu lancei esse livro, chama Coragem, a crítica disse assim, não é biografia, é romance, é mentira, esse cara não existe. E ele está aí vivo, né? Ainda vivo e bem, né? Felizmente. Então, também tem a coisa de garimpar o personagem, né? Então, as pessoas conhecidas, elas são até assediadas pelos biógrafos todos. Olha, eu quero escrever sua vida, eu quero escrever sua vida. Eu tenho sido procurado pelas pessoas, olha, eu gostaria de sugerir a vida do fulano, do Beltrano, do Cicrano, como você fez agora, e de uma pessoa que eu respeito muito, que eu sou leitor, que eu tenho uma admiração muito grande. Seria para mim uma honra muito grande fazer essa biografia, como a sua também. E há outras histórias. Eu sou um advogado a do Laudo Natel, por modéstia dele. Laudo é um grande amigo. Eu e os 2 filhos dele levamos 8 meses para convencê-lo, porque ele dizia, minha história é uma bobagem, eu não tenho nenhuma importância, etc.
Depois que eu consegui convencer, levamos 1 ano e meio fazendo o livro, e foi o livro que eu tive mais pessoas dando depoimento, e ele renasceu. Ele ia nos lugares, as pessoas diziam assim, sabe que o senhor é parecido com aquele cara que foi governador lá, mas sou eu. O senhor não morreu ainda? E ele, com o livro, renasceu, começou a ser convidado para inaugurações, para festas. Não, e ele está com 90 e poucos anos. Trabalhando, cabeça inteira, todo dia janta no Abruzzi, é um querido amigo. Eu janto com ele uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, e ele faz questão de pagar a conta. E toma um vinhozinho comigo. Não, e o dado interessante, depois de ser governador, é católico, ele mesmo, até há pouco tempo, agora é o filho que leva, ia dirigindo um Volkswagen para assistir à missa. E vai ao cemitério, conversa com a esposa. O que vale dizer, quer dizer, um homem que teve todo o poder e que é um homem pobre, se nós considerarmos a vida dele, daquilo que ele exerceu. Claro. Foi um homem de uma dignidade extraordinária. O único governador na ditadura eleito por voto direto, porque naquele tempo você votava para vice. Exato. E como ele assumiu por ser vice, deixaram ele assumir, né, a ditadura, ele foi o único sujeito que governou o país eleito pelo voto direto durante a ditadura. Governou o estado do país. Ricardo, o tempo é o nosso inimigo nesse programa. Quero agradecer muito a sua presença no programa e deverá, enfim, o nosso telespectador, que é do Brasil inteiro, conhecer um pouco como é que um historiador, psicólogo, escritor, poeta, faz a biografia das pessoas. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Está encerrado nosso programa. Espero novamente no próximo domingo.